Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram aos seus olhos como poucos dias, pelo muito que a amava. Gênesis capítulo 29, versículo 20. Chegamos a um dos capítulos mais belos, e ao mesmo tempo, mais desafiadores da jornada de Jacó. Depois de fugir da casa de seus pais, fugindo da ira de Esaú, Jacó chega à terra de Harã, o mesmo lugar de onde seu avô Abraão havia saído um dia. Cansado, exausto e sozinho, ele encontra uma fonte, algumas ovelhas e uma mulher, Raquel, a quem ele amará profundamente. Mas a história do livro de Gênesis capítulo 29 não é apenas um romance bíblico. É uma lição espiritual sobre amor, fidelidade, paciência e propósito. Deus usa as circunstâncias, inclusive as injustiças e os enganos, para moldar o caráter do homem que se tornará Israel, o pai das 12 tribos. Através de Jacó, Deus nos ensina que o verdadeiro amor espera, serve e persevera, mesmo quando o tempo parece longo e a promessa distante. 1. Deus conduz nossos passos, mesmo em meio à fuga, versículos 1 a 12. Versículo 1. Então pôs-se Jacó a caminho e foi à terra do povo do Oriente. Versículo 2. E olhou, e eis um poço no campo, e eis 3 rebanhos de ovelhas que estavam deitados junto a ele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia uma grande pedra sobre a boca do poço. Versículo 3. E ajuntavam ali todos os rebanhos, e removiam a pedra de sobre a boca do poço, e davam de beber às ovelhas, e tornavam a pôr a pedra sobre a boca do poço, no seu lugar. Versículo 4. E disse-lhe Jacó: Meus irmãos, donde sois? E disseram: Somos de Harã. Versículo 5. E ele lhes disse: Conheceis a Labão, filho de Naor? E disseram: Conhecemos. Versículo 6. Disse-lhes mais: Está ele bem? E disseram: Está bem, e eis aqui Raquel sua filha, que vem com as ovelhas. Versículo 7. E ele disse: Eis que ainda é pleno dia, não é tempo de ajuntar o gado, dai de beber às ovelhas, e ide apacentá-las. Versículo 8. E disseram: Não podemos, até que todos os rebanhos se ajuntem, e removam a pedra de sobre a boca do poço, para que demos de beber às ovelhas. Versículo 9. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. Versículo 10. E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó, e revolveu a pedra de sobre a boca do poço e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. Versículo 11. E Jacó beijou a Raquel, e levantou a sua voz e chorou. Versículo 12. Jacó anunciou a Raquel que era irmão de seu pai, e que era filho de Rebeca, então ela correu, e o anunciou a seu pai. Jacó parte de Betel com uma promessa no coração, Deus havia dito que estaria com ele e o guardaria. Ao chegar à terra do Oriente, encontra um poço e pastores. A cena parece simples, mas representa a providência divina agindo silenciosamente. Pois é ali, naquele exato poço, que Raquel aparece, filha de Labão, o irmão de Rebeca. Deus não se esquece de suas promessas. Mesmo quando não vemos os sinais, Ele está guiando nossos passos, preparando encontros e abrindo caminhos. Jacó não foi a Harã por acaso, foi levado pela mão invisível do Eterno. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Provérbios 16:9. 2. O amor verdadeiro se revela no serviço, versículos 13 a 20. Versículo 13. E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, e abraçou-o, e beijou-o, e levou-o à sua casa, e ele contou a Labão todas estas coisas. Versículo 14. Então Labão disse-lhe: Verdadeiramente és tu o meu osso e a minha carne. E ficou com ele 1 mês inteiro. Versículo 15. Depois disse Labão a Jacó: Por que tu és meu irmão, has de servir-me de graça? Declara-me qual será o teu salário. Versículo 16. E Labão tinha 2 filhas, o nome da mais velha era Lia, e o nome da menor Raquel. Versículo 17. Lia tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa à vista. Versículo 18. E Jacó amava Raquel, e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor.
Versículo 19. Então disse Labão: melhor é que eu a dê a ti, do que eu a dê a outro homem, fica comigo. Versículo 20. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Jacó se hospeda na casa de Labão e, após um mês, declara seu amor por Raquel. Labão pergunta qual seria o seu salário, e Jacó responde com palavras marcantes: servir-te-ei 7 anos por Raquel, tua filha menor. E o texto acrescenta: foram aos seus olhos como poucos dias, pelo muito que a amava. O amor verdadeiro não se mede pelo tempo, mas pela disposição de servir. Enquanto o amor carnal busca recompensa imediata, o amor espiritual sabe esperar o tempo de Deus e servir com alegria. Jacó nos ensina que o amor que vem de Deus não é impaciente nem interesseiro, mas constante e sacrificial. 7 anos de trabalho pesado pareceram poucos dias, porque o coração que ama, serve com prazer. 3. O engano de Labão e o propósito de Deus, versículos 21 a 30. Versículo 21. E disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu me case com ela. Versículo 22. Então reuniu Labão a todos os homens daquele lugar, e fez um banquete. Versículo 23. Aconteceu, à tarde, que tomou Lia, sua filha, e trouxe-a a Jacó que a possuiu. Versículo 24. E Labão deu sua serva Zilpa a Lia, sua filha, por serva. Versículo 25. E aconteceu que pela manhã, viu que era Lia, pelo que disse a Labão: por que me fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel? Por que então me enganaste? Versículo 26. E disse Labão: não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Versículo 27. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda outros 7 anos comigo servires. Versículo 28. E Jacó fez assim, e cumpriu a semana de Lia, então lhe deu por mulher Raquel sua filha. Versículo 29. E Labão deu sua serva Bila por serva Raquel, sua filha. Versículo 30. E possuiu também a Raquel, e amou também a Raquel mais do que a Lia e serviu com ele ainda outros 7 anos. Depois de 7 anos, Jacó espera sua recompensa, mas é enganado. Labão lhe dá Lia, a filha mais velha, em lugar de Raquel. Jacó, o homem que havia enganado seu pai, agora é enganado por seu sogro. O mesmo princípio que ele semeara na casa de Isaque, ele colhe agora em Harã. Deus é justo e pedagógico. Ele não pune por vingança, mas corrige para transformar. O engano de Labão foi permitido por Deus para ensinar a Jacó que o caráter precisa ser moldado antes que a promessa se cumpra plenamente. Mesmo assim, Jacó não desiste. Trabalha mais 7 anos por amor a Raquel. O amor persevera. O amor suporta. O amor continua servindo, mesmo quando a vida parece injusta. 4. Deus transforma o caos familiar em plano de redenção. Versículos 31 a 35. Versículo 31. Vendo, pois, o Senhor que Lia era desprezada, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. Versículo 32. E concebeu Lia, e deu à luz um filho, e chamou o seu nome Ruben, pois disse: porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Versículo 33. E concebeu outra vez, e deu à luz um filho, dizendo: porquanto o Senhor ouviu que eu era desprezada, e deu-me também este. E chamou o seu nome Simeão. Versículo 34. E concebeu outra vez, e deu à luz um filho, dizendo: agora esta vez se unirá meu marido a mim, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso chamou o seu nome Levi. Versículo 35. E concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo: esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou o seu nome Judá, e cessou de dar à luz. Agora, Jacó tem 2 esposas, Lia e Raquel, um ambiente de ciúmes, rivalidades e feridas. Mas Deus intervém. Ele abre o ventre de Lia, e dela nascerão os filhos que formarão a base das 12 tribos de Israel. Deus mostra que mesmo em meio a relacionamentos imperfeitos, ele cumpre seu propósito perfeito. O Senhor escreve suas promessas com linhas tortas, e ainda assim, seu plano é santo. Lia,
que se sentia rejeitada, encontra consolo em Deus e dá o nome de seu quarto filho de Judá, dizendo: Desta vez louvarei ao Senhor. Judá será o ancestral de Davi, e de Davi virá o Messias. Ou seja, a promessa do Salvador veio pela mulher desprezada. Assim é a graça, Deus exalta o humilde e transforma o rejeitado em instrumento de redenção. Aplicações práticas. 1. Deus guia nossos caminhos mesmo quando não entendemos. Você pode estar em uma viagem para Arã, em fuga, confuso, mas Deus já está preparando o encontro certo no tempo certo. 2. O amor verdadeiro não foge do serviço. Sirva com amor, mesmo sem recompensa imediata. O coração que serve atrai a bênção de Deus. 3. O engano dos outros não anula os planos de Deus. Labão tentou usar Jacó, mas Deus usou Labão para formar o caráter de Jacó. Tudo coopera para o bem dos que amam ao Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 28. 4. Deus honra os rejeitados. Lia foi desprezada pelos homens, mas amada por Deus. Quando você é esquecido por pessoas, o céu te lembra pelo nome. O livro de Gênesis capítulo 29 é uma história de amor, paciência e transformação. Jacó chega a Harã como um fugitivo, mas ali encontra o amor que o fortalece e o Deus que o molda. A vida nem sempre é justa, mas a fidelidade de Deus é constante. O mesmo Deus que fez Jacó esperar e aprender está hoje te ensinando a esperar com fé. O amor que vem de Deus não é apressado, não é superficial, e não desiste. Continue servindo, continue crendo, continue amando, porque os 7 anos de espera sempre parecerão poucos dias diante da promessa que o Senhor vai cumprir. Se esta mensagem falou ao seu coração, eu te convido. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal Querigma Bíblico. Sua participação ajuda a espalhar a palavra de Deus e a fortalecer vidas em todo o Brasil. Deixe também seu comentário e o nome da sua cidade, queremos orar por você. Oração final. Senhor Deus e Pai, obrigado por esta palavra que nos ensina a esperar, servir e amar com fidelidade. Assim como o Senhor esteve com Jacó, esteja conosco em nossa jornada. Quando o tempo da espera parecer longo, renova nossa força e nossa esperança. Quando formos injustiçados, ensina-nos a confiar no Teu propósito. E quando nos sentirmos rejeitados, lembra-nos de que somos amados por Ti. Transforma o nosso Harã em lugar de crescimento, e faz o Teu plano se cumprir em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, amém.